Lucas capítulo 12, do 4 em diante. Esse texto aqui, eu preparei essa mensagem há algum tempo, um dia, numa manhã, em que eu fui incomodado pelo cantar dos passarinhos. Em frente de casa tem 2 árvores lá, e sempre vem passarinho, mas aquele dia eles estavam atacados. Era uma sinfonia só. E eu querendo dormir de madrugada, muito cedo, e eles não paravam de cantar, e eu fiquei incomodado com aquilo. E até que Deus me despertou e falou comigo através dos passarinhos. Mas eu, no início, fiquei incomodado. E Deus me deu 4 mensagens desse mesmo texto. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma dessas mensagens, que é o Deus que cuida dos passarinhos. Capítulo 12, versículo 4 de Lucas, diz assim: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valei vós do que muitos passarinhos. Então, aqui está uma severa correção do Senhor Jesus Cristo, porque ele estava sendo confrontado pelos escribas e fariseus. E quem eram os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus eram os poderosos da época. Eram líderes poderosíssimos. E tal era o poder desses homens que eles condenaram e crucificaram um homem inocente, que se chama Jesus Cristo. Tal era o poder desses homens. Mas Jesus, ele vem de um confronto e eles tentavam pegar Jesus em alguma cilada, armaram alguma armadilha para tentar pegar Jesus. Mas Jesus enfrentou esses poderosos com ousadia e autoridade. Vejam o confronto que Jesus teve com eles. No capítulo 11, um pouquinho para trás, o 43 diz assim: Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras na sinagoga e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como sepulcros invisíveis, sobre os quais os homens passam sem o saber. 45. Então, respondendo, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Olha que confronto interessante. Jesus estava enfrentando um grupo de homens poderosos. Quem que eram? Os fariseus, os líderes da igreja. E ele estava confrontando, disse: ai de vocês, seus hipócritas. Estava enfrentando assim. Aí, um segundo grupo tão poderoso quanto, disse para Jesus: o mestre, falando desse jeito, você também está ofendendo a nós? Então aí já não era mais um grupo poderoso, era 2 grupos poderosos. E Jesus, diante dessa interpelação, ele diz: ai de vós também, porque estão colocando um fardo tão pesado que os homens não podem carregar e vocês nem com o dedo mexem. Gente, aqui, se Jesus temesse homens, ele tinha declinado da sua palavra.
ele teria dito assim, não, desculpa, gente, eu não estou me referindo a vocês, né? Não, vocês, não tem nada a ver com vocês, é só com esses aqui, né? Que esses estão meio errante, né? Jesus não fez nada disso. Ele apontou o dedo na cara dele e disse, ai de vós também, seus hipócritas. Temer a Deus e não temer a homens é isso. Nós estamos vivendo uma época onde há uma multidão que temem homens poderosos, mas não temem a Deus como temem esses homens poderosos. E nós estamos vivendo uma época, há 2 anos, sob o jugo desses poderosos, e nós não nos demos conta disso. Sabe por quê? Eles estão acostumando nós sob jugo. E nós não temos percebido o jugo que está sendo colocado. É muito maior do que estão falando. É muito maior do que está aparentando. E nós estamos vivendo um período de pandemia, onde homens poderosos abusaram do nosso culto, frearam a nossa devoção e fecharam igrejas, abriram igrejas, proibiram culto, abriram culto, fizeram e aprontaram. E ninguém percebeu que esses homens poderosos estavam afrontando a nossa fé. É só olhar a maneira que a maioria, e eu louvo a Deus por essa igreja, é só observar como a maioria das pessoas se cumprimentam hoje nas igrejas. Não estou falando aí fora, não. Estou falando nas igrejas. Como a maioria das pessoas se cumprimentam hoje? A paz do Senhor, irmão. Porque tem que ser assim por causa do coronavírus. Porque poderosos disseram que tem que ser assim. Gente, há 2 anos nós estamos assim. Será que nós não percebemos o que está acontecendo? Está acontecendo uma afronta. Nós estamos sendo confrontados com a nossa fé para ser subserviente deles e não servos de Deus. Quando o nosso mestre foi confrontado, ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Esses homens não passam de hipócritas, porque colocam um fardo pesado, mas lá nas suas intimidades você vê todo mundo sem máscara, festinha daqui, festinha dali, mas diante do público estão lá com toda a pompa, né? Hipócritas. Hipócritas. Mas olha o poder desses homens. Olha a minha máscara aqui, ó. Aí, ó. Todo mundo de máscara. Poder desses homens. Conseguiram incutir medo em cada um de nós. Não estou falando que a doença não, a doença é mortal sim, gente. É sim. E nós sofremos as consequências dessa doença. Quantos de nós aqui passamos por essa enfermidade? Eu passei, minha esposa passou 2 vezes, mas quase morremos, mas não morremos, estamos aqui. E vocês sabem disso. Eu perdi um irmão e não foi para o coronavírus, nem contaminado com coronavírus, mas morreu dia 4 de agosto de 2020. E eu perdi um sobrinho, dia 3 de fevereiro de 2021, ele foi sepultado. E não foi para o coronavírus. Eu peguei coronavírus, estou aqui falando com vocês. Gente, Salmo 127 diz que foi o primeiro texto que eu compartilhei pós-pandemia. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Gente, será que nós não aprendemos que é Deus que te guarda, que é Deus que me guarda? A gente viu pessoas saudáveis que tiveram a doença e eu tive um amigo de 38 anos, atleta. Falei com ele, ele estava com 2 dias de infecção. Falei com ele, ô Marcos, tudo bem? Tudo bem? Ô rapaz, vem me visitar, eu estou aqui em Blumenau e eu estou com o vírus, coronavírus. Ô rapaz,
Eu, como excelente doutor, né? Falei, já tomou o kit? Ai, ai. Não tomei, não me deram o kit. Falei, não, eu não posso mandar daqui para ir para você. Mas 2 dias, 4 dias, ele foi internado. E alguns dias depois veio a notícia, ele não suportou. Gente, nós tivemos esses 2 anos de uma doença mortal terrível mesmo. Mas mais terrível do que isso é a doença que estão incutindo na nossa mente, o medo. E eu falei desde o início que essa era uma arma do anticristo. E parecia que eu era uma andorinha só fazendo verão, porque ninguém mais falava disso. Todo mundo falava só de live e coronavírus. E parece que eu estava sozinho. E nós fizemos uma reunião lá em casa, eu e toda a nossa liderança. E nós tomamos uma decisão. Nós não vamos nos calar. Essa decisão não foi só minha, foi de toda a nossa liderança. Foi de toda a nossa liderança. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos ceder. Porque não é só uma doença mortal. É um ataque mortal contra a nossa fé. E nós estamos há 2 anos. E hoje dá para fazer uma avaliação. Quem acertou e quem errou. E quer que eu fale para vocês? Nós não erramos. Nós não erramos. E eu participo de vários grupos de pastores. E eu estou vendo o que está acontecendo nesses grupos de pastores. Estão se virando do avesso para conseguir colocar meia dúzia de gato pingado dentro da igreja. Gente, o evangelho, ele não está para ser dado piruetas. Nós não podemos ser palhaços de Cristo. Nós somos mensageiros de Cristo. Nós não estamos aqui para fazer palhaçada, para trazer membros para dentro da igreja, não. Nós estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo. E esse evangelho, nós vimos o que o próprio Cristo fez. Ai de vós, quando ele foi confrontado. Na primeira reunião que nós tivemos com o nosso prefeito, ele estava apavorado e colocou um pavor em todo mundo. E parece que só tinha eu de pastor ali, nós estávamos em 14, mais o padre. Mas parece que só tinha eu que queria pregar o evangelho, porque foi o único a se manifestar, fui eu. E eu tive apoio de um médico cristão que fazia parte ali do grupo de saúde aqui da cidade. Sabe por quê? Poderosos. Homens poderosos. Nós não podemos nos acovardar diante de homens poderosos, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E é Ele que tem o poder de guardar a minha e a tua vida. Temei aquele que pode, além de matar, lançar sua alma no inferno. Quem que é esse? Só tem um, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa doença, ela só tem o poder de matar, só. Ela não pode lançar a tua alma no inferno, nem a minha alma no inferno. Então nós não podemos ficar temerosos como nós muitas vezes estamos diante de circunstância. Temam a Deus, não temam aos homens. Jesus, ele deu esse ensinamento quando ele confrontou aqui e depois o ensinamento aos seus discípulos. Por que nós estamos temendo mais aos homens do que temendo a Deus? Por que será? Porque nós não conhecemos verdadeiramente o nosso Deus. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus verdadeiramente, nós tomamos posições. E eu louvo a Deus por essa liderança daqui, porque nós tomamos uma posição. E eu falei para eles estão todos aí, ó. Gente, eu estou preparado para ir preso. E se eu for preso, não parem, continue. Mas não era só eu, não, cada um deles. Vocês estão juntos? Estamos juntos, pastor. Estamos juntos. Então, amém. Mas nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Assim como 3 moços que conheciam o Deus verdadeiro, eles tomaram uma posição diante de um Deus, rei, que se chamava Nabucodonosor. Que homem mais poderoso do que esse Nabucodonosor foi? Vejam o que aconteceu com esse homem. A história conta, a Bíblia conta. Mas também conta a história de 3 jovens
que não se dobraram diante do poder deste homem. E nós até hoje falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram 3 homens que não se dobraram para a estátua do rei Nabucodonosor. Quando ele disse, ó, quando tocar, vocês têm que todos me adorar. Tá, tocou e eles não se curvaram. Aí uns amiguinhos deles, né, chegou o rei, ó, a gente não quer falar mal, né? Mas é só uma fofoquinha santa. Ó, tem 3 lá que não se dobraram. Mas quem é esses incircuncisos? Quem são esses abestados aí? Ah, é um tal de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, tá trazendo aqui, ó. Acho que vocês não escutaram, né? Mas tocou a buzina. Quando tocar, tem que se dobrar, viu? Tá. Falei, não, rei, a gente não é surdo, não. A gente escutou assim. Só que nós não vamos nos dobrar. Falou, ó, eu vou tocar de novo, mais uma oportunidade. Porque se vocês não se dobrar... Ó a fornalha lá, ó. Tá acesinha. Nós precisamos de homens de posicionamento. Homens de Deus não têm mais posição. É como me convier. Eu dobro a palavra de Deus como me convier. Jamais. Jamais. Então nós precisamos tomar esse cuidado para que nós não venhamos a viver de aparência. Que nós não venhamos a temer os homens mais do que tememos a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Não se curvaram. Também nós vemos um outro homem que não se curvou. Atos capítulo 7 fala sobre ele, que foi o Estevão. E o Estevão, ele estava pregando o evangelho, e aí fala, não, você não pode fazer isso, tal. Foi porque senão você vai ser apedrejado. E ele continuou testemunhando, contando o que de Deus recebeu. E de repente lá vem as pedradas. O Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou eles. Porque entraram 3 na fornalha e lá estavam 4. Só que o quarto era a aparência de um Deus. E saíram de lá sem sequer se chamuscar. Mas o Estevão, quando começou a dar as pedradas, ele diz assim, ó, eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Gente, ele morreu apedrejado, morreu sim. Mas hoje nós estamos falando dele como um mártir da nossa fé evangélica. Não é porque ele morreu que tudo se perdeu, o que ele foi um derrotado. Não. Quem teve o privilégio que Estevão teve, de com esses olhos, como diz muito, que a terra há de comer, viu os céus abertos. Quem mais teve esse privilégio de, em vida, ver os céus abertos? Não é porque ele morreu no apedrejamento que ele foi um derrotado. Está aqui até hoje a vitória deste homem. Não é porque dá certo, que nem diz o filósofo Gedide Ribeiro, a turma está fazendo o que dá certo e não o que é certo. Então tem coisa que dá certo, mas está errado. Agora tem coisa que dá errado, mas está certo. Então nós não podemos nos curvar porque as circunstâncias são contrárias. Ainda que venhamos a sofrer o dano, a vitória é nossa. Nós temos muitos que poderíamos falar, mas temer a Deus deve ser, o nosso temor a Deus deve ser maior do que aos homens. Jesus, ele ensinou que nós devemos temer quem dá a vida e não quem pode apenas tirá-la. Então, o povo de Deus, e eu estou falando dos nossos dias, mas assim foi lá atrás. O povo de Deus está tendo um comportamento comum, como de todos os homens. Então hoje está difícil até de saber quem é povo de Deus, quem é homem de Deus e quem não é. Quem é um jovem, um adolescente ou mulher de Deus e quem não é. Está difícil, sabe por quê? O comportamento é o mesmo, os modos são os mesmos, os vestimentos são os mesmos, as práticas são as mesmas. E nós queremos, então, ainda ser povo de Deus. O povo de Deus foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo.
como disse o Rafael na sua mensagem, nós não podemos ser ou não devemos ser mais do mesmo. Nós fomos chamados para ser diferente. E quem não quer ser diferente não pode se considerar povo de Deus. Quem não quer ser diferente, quem quer ser igual, está na mesma condição do mundo. Cadê o sal da terra? Cadê a luz do mundo? Então nós precisamos saber que temer a Deus é ser diferente, ou fazer a diferença. Nós não fomos aqui, de maneira nenhuma, rebeldes, quando nós aqui temos o nosso comportamento de amor. E eu vou falar para vocês, o orgulho que eu tenho da nossa igreja. Eu tenho orgulho que vocês não fazem ideia. Esses 15 anos, eu não apenas preguei sobre amor, ou a liderança aqui não apenas falou de amor. Nós amamos de fato e de verdade. Nós demonstramos amor em nossas atitudes. Então nós ensinamos sobre o amor, mas nós vivemos o amor. E sabe o que aconteceu no nosso meio? E eu falo para vocês, é quase que uma exclusividade o nosso meio. O nosso meio, o amor venceu o medo. Gente, aonde que se encontra isso por aí? O amor venceu o medo, quer dizer, nós somos a diferença. Mas nós não podemos ser a diferença só sal no saleiro. Nós precisamos ser a diferença aí na sociedade. Como é o teu comportamento na cidade? Como é o teu comportamento? Você paga as suas dívidas? Você está honrando com a tua palavra? Você está sendo fiel ao seu namorado, à sua esposa, ao seu marido? Você está sendo fiel? Ou você está trapaceando? Como que andam os teus negócios? Você honra o que é de César, o que é de Deus, é de Deus? Então ser diferente não é apenas pular no pescoço do outro, é ter uma vida de temor a Deus. Em tudo que você faz, você é diferente. Então isso mostra que você teme mais a Deus do que aos homens. Nós estamos vivendo tempos difíceis, porque a visão do anticristo está disseminada mundo afora. E eu ouvi de um candidato aqui à presidência da República, do ano 2022, que saiu falando mundo afora, que o mundo está precisando de um governo único. E aí tem um monte de coisas, e não é que me disseram, não, eu vi o discurso dele. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos no fim dos tempos, estamos. Agora, se nós quiser viver a vida cristã de sombra boa e água fresca, nós não estamos preparados para enfrentar o anticristo, que está chegando. O anticristo está chegando, sim. E se nós quisermos viver uma vida de sombra boa e água fresca, nós não chegaremos lá. Nós iremos sucumbir nos primeiros ataques do anticristo. E a igreja, quer queira, quer não, vai passar pela grande tribulação. E só quando o próprio Senhor diz que se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos não se salvariam. Por quê? Porque serão dias difíceis. E nós estamos fugindo agora. Esse é só o princípio das dores. Já já vocês vão ver o que é o governo do anticristo. Estejam preparados para ir morar com Cristo, ainda que custe a tua vida. Ainda que você tenha que chegar diante dos poderosos e dizer: ai de vós, seus hipócritas. Quem de nós aqui hoje teria essa coragem? De chegar, vamos pegar aqui por baixo, no Dória, e falar tal coisa? Capaz de se sair direto para a cadeia. Mas e aí, qual é o problema? Vai para a cadeia? Esse é o problema? Problema é aquele que tem poder de não só lançar na cadeia, mas lançar a tua alma no inferno. É a esse que tem que temer. Então nós temos que nos preparar. E para estar preparado é aqui, ó. É na nossa mente. Porque senão não suportaremos. Nós devemos temer aquele que cria a vida e não aquele que tira a vida. Nós devemos temer aquele que morreu por nós para nos salvar. Nós devemos temer aqueles que
deu a sua vida para resgatar a minha que estava perdida. A tua vida já estava perdida. Não pense você porque nós estamos vivos aqui, vivinhos da Silva, é que está tudo bem, não, nós já estávamos perdidos se não fosse aquele entregar a sua vida para resgatar a minha. Então é a esse que nós devemos temer, porque ele tem cuidado de nós. E olha o que diz aqui o texto no versículo 6, que diz assim: não se vende 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valei vós do que muitos pardais. Pardais. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Quanto vale um pardal? Era aquele passarinho que estava cantando lá na frente da minha casa, que eu estava incomodado com aquilo. Quanto que vale um pardal? Será que você sabe o valor de um pardal? Asse era a moeda de menor valor romana. Era a moeda de menor valor. Se comprava 5 passarinhos por 2 asses. Quer dizer, não valia nada. Não valia nada. É como se chegar com uns troquinhos, moedinhas aqui e querer comprar alguma coisa. Então não valia nada. Mas o Senhor diz, aquele que não vale nada, não está esquecido diante de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Se Ele sabe até os cabelos da tua cabeça, é porque Ele cuida de você. É Ele que cuida de você. Não é o álcool gel, não deixe de passar. Não é a máscara, não deixe de usar. Não é o cuidado com o distanciamento, não deixe de fazer. Eu não estou falando aqui que vão meter o pé no balde, não é isso. Eu estou falando daquele que te cuida enquanto você dorme. Quando você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo, mas Ele está cuidando de você. Tema esse que cuida enquanto você dorme, que para Ele você tem valor, sim. O Salmos 118, 6, diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Gente, se nós estamos cuidados por Deus, nós não devemos temer mais nada e nem ninguém. É Ele que te cuida, é Ele que me cuida. E se estamos aqui hoje, é porque Ele te cuidou, e é porque Ele me cuidou. Jesus ensinou aos discípulos o caminho da fidelidade, mas ensinou também o caminho do temor a Deus. Ainda que a nossa vida esteja em risco, vale a pena ser fiel e vale a pena temê-lo. Se Deus, Ele cuida até dos passarinhos, você pode ter certeza que Ele está cuidando de você. Tema a Ele, não tema aos homens. Que Deus nos abençoe.